Boa noite, irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No mês de janeiro é bem comum que haja uma escala de pregadores, né? Isso devido às férias pastorais. Então, sempre há uma escala. E em novembro do ano passado, em conversa com um pastor, estávamos ali discutindo o que eu digo no bom sentido, sobre um culto que nós teríamos na segunda, na congregação. Porque estava recheado de eventos dentro e a gente preocupado, o pastor não gosta de falar muito, como é que nós vamos encaixar o horário de tudo? Aí eu brinquei com ele, falei assim, pastor, faz o seguinte, deixa que eu prego em 15 minutinhos, a gente resolve o problema de tempo, né? E aí o que acontece? Ele falou, por falar nisso, olha a minha brincadeira, você poderia pregar em janeiro lá na sede, nas minhas férias. Então, cá estou, né? Depois de uma brincadeira com o pastor, ele então me convocou. E cuidado então de brincar com o pastor, viu? Eles levam muito a sério nossas brincadeiras. Mas eu gostaria de expressar a minha alegria de estar com os irmãos. Como eu falei de manhã, por estarmos trabalhando na congregação, às vezes a gente fica um pouquinho distante, né? A gente não vê os irmãos sempre, como a gente via todos os domingos, mas como é bom, a alegria mesmo de estar com os irmãos aqui, não somente presencial, mas também a alegria de poder estar falando um pouco da palavra de Deus, um pouco do muito que a palavra de Deus tem falado aos nossos corações, principalmente nesse estudo que eu preparei. Semana passada eu fiz o sermão, eu preguei lá na congregação e eu preguei esse sermão. Eu ia fazer até um outro sermão, mas eu falei assim, falou tanto ao meu coração, quando eu estava fazendo o esboço. Eu falei, eu vou levar esse aqui também, para compartilhar com os irmãos também aqui. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4:13, diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Na versão NVI, diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Pensando um pouquinho sobre a preocupação do homem. Há muitas preocupações no coração do homem, e só que a principal preocupação não pode estar na aquisição de bens, não pode estar em receber fama. Hoje nós estamos numa era de youtubers, né? Eu já estou ficando velho para essas coisas, mas tem muito youtuber daqui, vídeos daqui para ganhar fama de fazer vídeos, né? Também não deve estar, a principal preocupação do homem, estar em bens materiais. Não pode estar no desenvolvimento da força física e também nem na capacidade intelectual. O que eu estou dizendo aqui não quer dizer que a gente não deve, né? Entenda, não pode ser a principal preocupação no coração do homem. É excelente fazer esforço físico, né? Ir para a academia ou fazer um exercício, isso faz bem para a saúde. Principalmente numa geração que hoje nós vivemos, acho que esse tema tem que ser bem discutido, tem que ser bem trabalhado, porque vivemos numa época que muitas pessoas se dizem cristãs, mas não vivem de acordo com a fé que um dia professaram. Podemos dizer que essas pessoas elas estão ainda apaixonadas pelo mundo, podemos dizer que ainda têm um prazer no pecado e não honram a Deus com a maneira que eles estão vivendo. Podemos dizer que são pessoas que, como nós lemos aqui, estão vivendo de uma forma que parece que nada vai acontecer. Parece que eles têm vivido muitas vezes esquecendo que em tudo, como lemos aqui, temos que prestar contas. Um dia temos que prestar contas. Então eu gostaria de trazer como tema da mensagem desta noite, desenvolvendo um caráter cristão. Se pensarmos um pouquinho sobre a palavra caráter, caráter é um conjunto de características e traços
relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. Podemos dizer que é um feitio moral. É a firmeza e coerência nas atitudes. Firmeza e coerência nas atitudes. Coisa que ultimamente parece que não estamos vendo, né? Coerência. As ações parece que não batem com aquilo que dizem, né? Podemos dizer que o caráter é formado pela aprendizagem. Todo ser humano, a partir do seu nascimento, ele começa a receber, então, várias influências do meio onde ele vive. Essas influências vão sendo assimiladas pouco a pouco. E com o passar do tempo, então, vai gerando então, o caráter. O caráter da pessoa. É através de uma aprendizagem, de uma influência de ações. Irmãos, eu vou usar bastante versículos aqui, mas eu vou lendo já, para a gente já ir ganhando tempo. Em Tito 3,5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Podemos dizer que o caráter cristão é um desenvolvimento, é desenvolvido pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é obra nossa, é obra de Deus. No entanto, a proximidade com as Escrituras, uma vida de oração, é o caminho para esse processo. Quanto mais a nossa mente está submissa à palavra de Deus, mais vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Romanos 12,2 diz, todos conhecem: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesta noite, eu gostaria de trazer para os irmãos 5 exemplos bíblicos, 5 exemplos de caráter cristão que são inspiradores, 5 exemplos de caráteres que podem nos ajudar no nosso dia a dia, nas nossas decisões do nosso dia a dia. O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer nesta noite é o caráter cristão de Abraão, que nós podemos dizer que é o pacificador. O patriarca Abraão é bem conhecido pela sua vida de fé, mas também ele tinha um caráter pacífico. Isso nós vemos que quando ocorreu uma discussão entre os pastores de Ló era seu sobrinho de Abraão. Quando aconteceu então a discussão dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, ele então age de uma forma que ele não quer conflito. Ele então dá a primazia a Ló para escolher a terra. Esse é um caráter pacificador. Ele não quer conflito. Em Gênesis 13, de 8 a 9, então está mencionando este episódio. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei à esquerda. Ao observar então ao redor, Ló vê as campinas de Sodoma e Gomorra. Campinas verdejantes, bem irrigadas. E como qualquer agricultor, então, ele foi atraído por aquelas terras. No entanto, é bom ressaltar que mais vale uma aliança com Deus do que qualquer vantagem terrena. Abraão ficou com o quê? Com a terra de Canaã. Uma terra árida, seca. Mas a sua grande vantagem foi porque ele conservou uma aliança com o seu Deus. Uma aliança profunda com Deus. Em Gênesis 13, no versículo 14 e 15 diz: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você
e a sua descendência para sempre. Lembre-se dessa frase. Porque a boa mão do Senhor estava com ele. Porque a boa mão do Senhor que estava com ele, então ele foi honrado. Aquela terra seca e árida de Canaã. Agora, mais para frente, quando os hebreus estão fazendo então o caminho do trajeto de Egito a Canaã, Moisés então manda alguns espias para conhecer a terra. Vai lá, vê como que é a terra de Canaã, a terra que o Senhor nos prometeu. E porque a boa mão do Senhor estava com ele, o relatório é maravilhoso. A terra manava leite e mel, como o Senhor havia dito. Não se deixe levar pela ira quando alguém te afronte. Faça como Abraão. Dê o direito de escolha, dê a primazia, mas permaneça um relacionamento profundo com Deus. É certo que o Senhor tem o melhor para nós. Se nós olharmos quando Abraão ficou com Canaã, aos nossos olhos humanos, tomei prejuízo. As terras eram muito melhor. Mas quando a boa mão do Senhor está conosco, Ele tem o melhor para nós, mesmo que nossos olhos não vejam. Pensando um pouquinho sobre o caráter de Abraão. Como temos agido, como somos confrontados? Ou quando alguém por algum motivo quer tirar vantagem de nós? Será que temos sido pacificador? O segundo exemplo que eu gostaria de trazer nesta noite é o caráter de Daniel. Que nós podemos considerar um caráter de pureza sincera. Milhares de jovens foram levados como escravos para a Babilônia. Ao chegar no novo lar, eles foram confrontados então por uma cultura extremamente pecadora, perversa e sem temor ao Senhor. Logo de cara o cardápio. O cardápio foi determinado. A mesma comida que o rei comia. Daniel 1,5 diz: o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Aí pensando, qual o problema? Qual o problema de comer a comida do rei? Não seria uma vantagem comer as iguarias do rei? O problema é que o cardápio judaico ele era bem restritivo. Muitas coisas faziam com que o judeu se tornasse impuro. E uma delas era o alimento. E qual foi a atitude de Daniel e seus amigos? Não vamos nos contaminar. O cardápio deles seria somente os legumes. Vamos comer apenas os legumes. Em Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Versículo 9: E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Podemos dizer, porque a boa mão do Senhor, novamente, estava com ele, com Daniel e com seus amigos. Deus moveu o coração daquele homem e permitiu que eles pudessem comer apenas a comida que não os tornasse impuro. A atitude de Daniel e seus amigos agradou a Deus. E por esse motivo, eles foram honrados. Ao final dos 3 anos de preparação, eles estavam bem mais saudáveis. Diz que eles ficaram 10 vezes mais inteligentes do que todos os seus concorrentes. Pensando no caráter de Daniel, qual é a nossa reação quando somos convidados a corromper o nosso caráter? Será que temos sido firmes, perseverantes como Daniel? Não vou me contaminar.
Ter um caráter de pureza sincera, podemos dizer que é viver convencido, é viver na esperança, é viver com fé de que Deus vai um dia nos abençoar, pelo simples fato de ser fiel a Ele. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O terceiro exemplo que eu gostaria de trazer nesta noite era o caráter de Esdras, que podemos dizer que é aquele que ama a palavra de Deus. Esdras, no capítulo 7, do versículo 9 ao 10, diz: no dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras foi um sacerdote e escriba, que liderou um grupo de pessoas exiladas, pessoas que saíram de Jerusalém. Então ele liderou nessa nova retomada, a volta a Jerusalém. Sua função era a reconstrução da comunidade judaica. Mas quando Esdras chega então a Jerusalém, ele se depara também com uma comunidade totalmente corrompida, por costumes pecaminosos, por idolatria. E isso se deu por causa dos casamentos mistos, onde judeus casaram-se com mulheres estrangeiras. E por isso começaram então a adotar práticas pagãs. Muitas vezes procuramos atrair a Deus de várias formas, e muitas vezes delas somos falhos. A prova disso é a confusão daquela mulher samaritana no poço junto com Jesus. Que enquanto conversa com Jesus, ela então indaga: aonde é o lugar exato da adoração a Deus? Aonde que nós devemos realmente adorar? E aí João 4,20 diz, foi isso, as palavras dela para Jesus: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Muitas vezes nos perguntamos: como adorar a Deus? Será que a verdadeira adoração está quando eu levanto as minhas mãos? Será que a verdadeira adoração está quando eu choro? Será que a verdadeira adoração está quando eu glorifico a Deus em voz alta? O interessante é que a resposta de Jesus para aquela mulher e a atitude de Esdras em Jerusalém convergem para o mesmo ponto. Ambos voltam para as Escrituras. Esdras decidiu não apenas conhecer a palavra de Deus, mas também a praticá-la e também a ensiná-la. A consequência, a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Devemos voltar à palavra de Deus, procurar aproximar, e que dessa forma nós vamos colher os frutos. Devemos muitas vezes parar de beber de outras fontes, os quais ainda vão nos deixar com sede, mas devemos beber da água da vida, que é Jesus. Podemos dizer que a Bíblia tem a resposta para todas as nossas perguntas, tem resposta para tudo que nós precisamos. Devemos voltar à palavra de Deus. Será que temos conhecido, pensando no caráter de Esdras, será que temos conhecido e estudado realmente a palavra de Deus? Será que temos colocado em prática, a fim de desenvolver o nosso caráter cristão? Será que esse amor pela palavra tem nos levado a falar, a proclamar o Evangelho a outras pessoas? O quarto exemplo que eu gostaria de trazer nesta noite é o caráter de Neemias,
que podemos considerar que é um caráter daquele que se importa. Neemias vivia confortavelmente no palácio. Tinha um cargo de destaque. Ele era copeiro do rei. Mas ele também vivia como um cativo, fora de Jerusalém. E da mesma maneira que Neemias, que Esdras que falamos aqui, Neemias também fez parte no mesmo período da reconstrução de Jerusalém. Sempre que um de seus patrícios, alguém que vinha de Jerusalém, chegava até ele, ele procurava ter notícia do seu povo e de sua cidade. Certo dia as notícias não foram tão boas. Em Neemias, no capítulo 1, do versículo 3 ao 6 diz: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá, na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite, diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Neemias, quando recebeu então a notícia, Neemias caiu em prantos. Passou vários dias chorando, jejuando, lamentando. Mas como só chorar não resolve, ele orou ao Senhor e pediu ajuda para que pudesse reconstruir então a cidade. Ele dedicou cerca de 4 meses para essa tarefa. E ao final, quando jamais o rei havia visto o semblante triste de Neemias, viu então que Neemias estava triste. E ele então pergunta: o que houve? O que está acontecendo? Nesse momento, Neemias teve a oportunidade de compartilhar com o rei: ó rei, a tristeza minha é fruto da forma como os meus irmãos de nação, como eles estão vivendo, como Jerusalém está destruída. E tendo a bênção do rei para ir ajudar o seu povo e a sua cidade natal, ele então foi ousado e pediu ao rei tudo aquilo que ele precisava para a primeira etapa da reconstrução de Jerusalém. Ele pediu tudo ao rei, tudo o que ele precisava. E aí nós podemos dizer novamente: porque a boa mão do Senhor estava sobre ele, o seu pedido foi concedido. O Senhor tocou no coração daquele rei e permitiu que ele fosse. E não somente isso, ele então deu tudo aquilo que Neemias precisava para a reconstrução. Na primeira etapa da reconstrução ele deu. Muitas pessoas em tempos de calamidade lamentam, choram, mas podemos dizer que ficam só nisso. Mas Neemias nos dá uma lição de um caráter cristão, quando ele se importa com o seu povo, quando ele quer o bem-estar do seu povo. Neemias abandonou o conforto do palácio, abandonou a segurança que ele tinha ao lado do rei, para tentar ser útil, para abençoar as pessoas que ele amava. Pensando no caráter de Neemias, será que realmente nos importamos com o próximo? Temos importado com o nosso próximo? O que temos feito dentro da obra do Senhor, que demonstra esse amor mesmo,
as pessoas? O que nós temos feito? Será que só lamentamos, só choramos? Mas o que temos feito? Será que estamos saindo do nosso conforto? Neemias estava confortavelmente no palácio, confortavelmente, mas ele quis sair, ele quis ajudar. Era um caráter de uma pessoa que se importa com o outro. E ele saiu então, para ser útil, como diz a palavra de Deus. O quinto e último exemplo que eu gostaria de trazer nesta noite é o caráter de Jesus. Jesus, com certeza, é o maior exemplo que temos a seguir. É o exemplo perfeito. Se você quer desenvolver um caráter cristão, pronto, Jesus. Está aí, um exemplo completo. Podemos dizer que Jesus é a bússola suprema no mar revolto da nossa vida. É a bússola onde nós conseguiríamos achar a direção. E nós aprendemos com Jesus, primeiramente, porque Jesus foi humilde. Jesus era humilde. Em Filipenses 2, do versículo 5 a 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e foi obediente até a morte. O apóstolo Paulo aqui nesse texto nos aconselha a buscar o mesmo sentimento, buscar a mesma atitude de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, o Senhor Jesus não se apegou à sua divindade, quando pensou em nos ajudar, quando Ele veio e viveu a vida humana. Jesus não permitiu que a sua divindade o tornasse distante. Ao contrário, Ele não a considerou. Ele se esvaziou. E Ele demonstra isso, no mínimo, em 3 situações, em 3 momentos de sua vida aqui na terra: no Getsêmani, na cruz e na ressurreição. Podemos dizer que este é o maior exemplo de humildade que nós podemos ver e aprender. Nós aprendemos com Jesus porque também Ele era manso. Mateus 11, 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus veio como homem, mas Ele não agradou. Ele era manso, mas não agradou a todos. Nem procurou fazer coisas que agradassem ao homem, mas sim, Ele era obediente ao Pai. E por esse motivo, muitas vezes, as pessoas o odiavam. Mas mesmo assim, tudo conspirando contra, ainda assim Jesus disse de si mesmo: sou manso e humilde de coração. Nós aprendemos com Jesus porque Jesus tinha fome e sede de justiça. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor ordenou aos discípulos que priorizassem, acima de todas as coisas, o seu reino e a sua justiça. Em um mundo perverso, onde pessoas estão mais preocupadas em acumular riquezas do que socorrer o aflito, de socorrer o necessitado, nós devemos olhar para nós, refletirmos no caráter de Cristo e viver uma vida de santidade e de retidão. Nós aprendemos com Jesus porque Jesus também era misericordioso. 2 Coríntios 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Pai das misericórdias.
Podemos dizer que era uma compaixão pela necessidade alheia. Jesus foi misericordioso com os homens e com as suas fraquezas e privações. Quantas pessoas foram abençoadas, foram honradas? Quantas pessoas tiveram suas vidas transformadas através da misericórdia do Senhor? As misericórdias do Senhor não se renovam todas as manhãs em nossas vidas? O Senhor é misericordioso. Devemos lembrar que a misericórdia é um mandamento divino. E que nós sejamos misericordiosos, como o Senhor nos deixou a parábola do bom samaritano. Um exemplo de como devemos ser misericordiosos com as pessoas. Nós aprendemos também com Jesus porque Jesus tinha o coração puro. Em Salmo 51:10, o rei Davi, então, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse é o nosso desejo, como do rei Davi. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Nas Escrituras, o coração representa a personalidade, o centro das emoções humanas. Por isso a Bíblia afirma que o Senhor sonda os nossos corações e conhece o interior de cada um que está aqui. Crie, Deus, em mim um coração puro, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior. Quando Cristo repreendeu os fariseus, mostrando-lhe que era necessário ter uma pureza interior, Ele então os acusa e dizem que eles são semelhantes aqui, sepulcros caiados. Muito lindo por fora. Se você vai no cemitério, tem cada túmulo, coisa mais linda do mundo. Mas por dentro, uma podridão. O Senhor que conhece os nossos pensamentos e as nossas motivações e as nossas ações cotidianas, Ele manifestará com seu santo e justo julgamento e julgará cada uma das nossas ações. Como nós lemos, nada está oculto aos olhos a quem nós devemos prestar conta. Aprendemos também com Jesus porque Ele era pacificador. Em Hebreus 12:14 diz: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Romanos 12:18 também diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Fomos conclamados a seguir a paz. Fomos conclamados a pregar a paz. Na medida do possível, ter paz com todos os homens. Como diz o versículo. Posso dizer que somente com o desenvolvimento de um caráter cristão, vamos conseguir ser pacificador. E com isso, consequentemente, vamos viver em paz. Que o Espírito Santo desenvolva em nós a mesma postura de Cristo Jesus, o mesmo sentimento de Cristo Jesus, de forma que sejamos semelhantes a Ele em tudo. Gostaria de concluir dizendo: o caráter cristão, como eu disse no começo, é o fruto de um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E é o contato com a palavra de Deus, é o estudo, é a leitura, é uma vida de devocional diária, que vai nos moldando e vai nos gerando em nós características de Cristo. É aí que nós vamos conseguir desenvolver o nosso caráter cristão. Vimos que a Bíblia possui vários exemplos de homens e mulheres de Deus e como eles agiram diante das dificuldades. Antes de terminar, eu gostaria de contar uma história que aconteceu, verídica, com o pregador Charles Spurgeon. Muitos conhecem, né, que era este pregador. E um dia ele foi convidado para orar com uma pessoa. Ele foi convidado para orar com uma pessoa que já estava em fase terminal. E ele chegou lá e encontrou uma situação bem precária, bem humilde, de pobreza, pois aquela pessoa havia sido empregada doméstica a vida inteira. Ela tinha um quadro no seu quarto, tinha um quadro. E quando o Spurgeon chegou lá, ele então olha aquele quadro e ele lê.
Por curiosidade, então ele lê aquele quadro. E assim ele, não se contentando, então pergunta a ela: por que você decidiu viver esta vida? Ela respondeu: foi o que a vida me deu. Foi o que a vida me proporcionou. Aí então ele pergunta: você sabe o que está escrito naquele quadro? Aí ela disse: não. Eu trabalhei muitos e muitos anos para um homem. E antes de morrer ele me deu esse papel. E esse papel eu achei tão bonito, mas tão bonito, que eu mandei fazer uma moldura, um quadro, e preguei no meu quarto. Spurgeon então disse a ela: minha senhora, antes da senhora partir, eu tenho que te contar uma coisa. Esse papel, que a senhora não sabe o que é, se chama testamento. A pessoa que te deu não tinha nenhum parente e deixou você como a única herdeira de terras, de fazendas, de bens. Você imagina a tristeza e frustração daquela mulher. No leito de morte, descobrir que ela não precisava ter vivido aquela vida que ela tinha. Poderia ter um pouquinho mais de conforto. Passaram poucos minutos, ela morreu. História verídica. Se pensarmos um pouco, ela perdeu bens materiais. Mas muitas vezes nós estamos que nem essa mulher, vivendo uma vida de miséria espiritual. Estamos deixando de usufruir da boa mão do Senhor, das bênçãos que o Senhor pode nos proporcionar. Estamos deixando de desenvolver o nosso caráter cristão. Sabe por quê? Porque estamos deixando emoldurado a nossa vida de oração. Estamos deixando emoldurado a nossa vida de leitura da palavra de Deus. O versículo que nós lemos no início: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Há uma música do grupo Resgate, quem vai se identificar são os jovens, e eu me identifiquei porque sou jovem, que diz, a música se chama Genérica, e no refrão diz: quem é você? Quase ninguém vê. Quem é você? Só Deus para saber. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Podemos dizer: procura apresentar-te a Deus com um caráter aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ter um caráter aprovado por Deus é extremamente importante para que nós possamos ter uma vida frutífera e equilibrada. E, consequentemente, ter um ministério dentro da obra do Senhor, um ministério nesta igreja, um ministério lá fora, onde nós estivermos, seja na escola, seja no serviço, onde estivermos, ter um ministério abençoado por Deus. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida de oração e leitura da palavra de Deus, para que a cada dia, possamos desenvolver um caráter cristão, um caráter digno do Evangelho. Amém, irmãos? Gostaria de estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero lhe agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com nossos queridos irmãos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de abrir a Tua palavra, de explanar. Obrigado, Senhor, porque ela toca os nossos corações, ela nos desafia, ela nos confronta, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, moldando o nosso modo de viver, que nós possamos cada dia mais ter uma vida dedicada à oração, uma vida dedicada à leitura da palavra, uma vida aprovada, ó Pai, com caráter aprovado diante de Ti. Que nós possamos ser pacificadores como Abraão, que nós possamos ter amor à Sua palavra, amor a Deus, como Esdras. Que nós possamos ter um amor às pessoas, como Neemias. Que nós possamos ser firmes quando formos afrontados, quando pedimos que pudéssemos romper o nosso caráter, que nós possamos ser firmes como Daniel.
e principalmente que nós possamos conhecer a Tua palavra, para que nós possamos cada dia mais parecer contigo, com Cristo Jesus, em todas as nossas ações, que a Sua luz resplandeça através das nossas vidas, que nós possamos então, em todos os momentos da nossa vida, em todas as dificuldades, nós podemos ir à Sua palavra, que lá nós encontraremos todas as respostas, ó Pai. Esteja, Senhor, com esta igreja, esteja com todo o povo de Deus, ó Deus. Esteja com cada irmão aqui que dedicaram, ó Pai, sua vida a uma mudança que fará diferença em todo o seu ambiente que estiver. Que o Senhor nos ajude, que somente pelo lavar renovador e regenerador do seu Santo Espírito nós podemos ter uma mudança, nós podemos ter uma dedicação à Sua palavra e assim desenvolver o verdadeiro caráter de um cristão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo recaia sobre todo o povo de Deus, sobre esta igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Que os irmãos tenham uma boa semana abençoada.